Bom, senhoras e senhores, hoje eu vou bater um papo muito especial. Ele que é ex-jogador de futebol, nasceu aqui na nossa cidade de Londrina, mas logo conquistou o mundo, porque com 19 anos, o pessoal lá do Milan viu este rapaz jogando bola, esse jovem rapaz jogando bola pela seleção brasileira de juniores, que foi vice-campeã mundial em 1991, e aí ele foi jogar no Milan com 19 anos, foi uma das negociações mais caras do futebol para um jogador com menos de 20 anos. Depois ele foi para o Bayern de Munique entre 97 e 2003, ganhou muitos títulos por lá, jogou na seleção brasileira por muito tempo, fez sucesso na seleção brasileira, passou pelo Cruzeiro. E hoje o meu entrevistado, que é o jogador Elber, você já sabia disso, ele está trabalhando aqui na nossa cidade como secretário do esporte. Quanto você percorreu, hein, Elber? Obrigado por me receber aqui na sua casa. E a gente precisava contar essa história dos campos de futebol agora para coordenar, controlar o esporte na nossa cidade. É uma honra pra gente. Olha, é uma honra para mim também estar podendo passar um pouco da minha vida, de como foi. Como o jornalista em 91 falou lá em Portugal, Elber de Londrina para o mundo. Porque esse jornalista já tinha visto que eu não ia voltar e ficar em Londrina. Pela condição que eu me apresentei na seleção brasileira em 91. Então viram ali que eu tinha potencial para estar jogando para uma equipe grande. Só que a equipe que eu pensava é o meu Flamengo de coração. E no final acabou sendo o Milan. Maravilha, antes de chegar lá na Europa, eu queria que você contasse um pouco daqui, do Londrina. Você era um jovem e já foi chamado para jogar na Europa. Como que tudo isso aconteceu? Foi um susto ou você já esperava? Não esperava. Mas aconteceu, como você mesmo frisou, da noite para o dia. Não era nada que eu esperava. Claro que eu esperava conseguir ser um atleta profissional, mas jogando pelo Londrina eu já ia estar contente. Aí depois, em pouco tempo que eu estava na categoria de júniors, já fui convidado para subir para o time profissional. Falei, opa! Como é que foi quando você, não sei onde você está, se você estava treinando, se você estava na sua casa e recebeu o telefonema, como é que foi? Foi uma visita? Esse susto positivo de sair do time do Londrina, que você tentou 10 vezes passar no teste, para já um salto tão grande. O treinador chegou durante a competição da Copa com Tubos, no Estádio do Café, chegou no vestiário e falou, garoto, em janeiro a gente está junto em Teresópolis, na Granja Comari. Aí eu olhei depois pro Irã, olhei pro Pagani, falei, o cara tá de sacanagem, né? E a gente lá comemorando, que tinha ganhado o jogo, tudo. Falei, nem dei bola. Aí depois os caras falaram, não, você tá convocado. Era o treinador da Seleção Brasileira de Júniors, Ernesto Paulo, veio do Rio para ver esse jogo. Falei, puxa, então é verdade o treino do negócio, aí eu vou mesmo para lá, vai. Aí peguei e fui, e, puxa, foi muito bom. E como que você foi chamado daí depois pro teu primeiro time lá, que foi o Milan? Então, o Milan, depois que eu voltei da seleção de Portugal, eu cheguei, o Pagani e o Irã olharam e falaram, olha, já tem a próxima viagem. Falei, a próxima viagem para onde? Não, nós vamos para a Itália porque o Milan quer comprar o seu passe. Falei, não é possível. Isso aí eu não acredito. Não, verdade, está aqui ó, a passagem, mostraram a passagem, São Paulo, Milão. Já estava comprado, você não sabia. Tudo, e eu não sabia de nada. Falei, meu Deus do céu, o negócio é sério mesmo, tá ficando mais rápido as coisas, acontecendo mais rápido do que eu jamais imaginava na vida. E essa pressão toda, a infraestrutura que muda completamente, ainda mais nessa época, em relação a um time do interior no Brasil, para um time grande na Europa, essa infraestrutura, tudo isso que está em volta, acaba fazendo uma pressão no jogador? O seu jeito de jogar acaba mudando ou não? Isso é motivador e você acaba crescendo? Não, é motivador. Eu levei sempre pro lado da motivação, porque Legal. Futebol para mim, eu sempre tive como hobby. E eu ainda fui contemplado que pelo hobby que eu fiz me pagaram. E pagaram bem para mim exercer aquela coisa que eu gosto de fazer. Eu não fazia porque era obrigação. Eu podia muito bem, quando eu estava na Suíça lá, que eu lembro, começou a cair as primeiras neves, que era 2 horas da tarde, você olhava no relógio, parecia que era meia-noite, e começava a dar desespero, você fala, meu Deus do céu, como pode uma pessoa viver nesse país? 2 horas da tarde, um escuro, neve caindo, um frio do caramba. Aí eu peguei e falei, olha, eu acho que a gente tem que passar por isso, porque, pô, tudo bem, a gente pode muito bem voltar, vai voltar para onde? Para Londrina,
e não sabe o que vai acontecer lá. O time não é um time que joga campeonato brasileiro, então vamos ter que aguentar isso aqui, porque não é que eu era conhecido assim para falar, eu vou voltar para um São Paulo, com o Flamengo. E aí, você já falou na Alemanha, você fez grande sucesso, 6 anos lá no Bayern. Aí quando eu cheguei na Alemanha... Um carinho especial. É isso, quando eu cheguei na Alemanha, eu já falava alemão, já falava italiano e falava espanhol. Então aí foi muito mais fácil. Pô, já cheguei em Stuttgart, tinha o Dunga, que me ajudou bastante, assim, com o clube, o ambiente, porque era uma forma diferente do que a Suíça. A Suíça é um país pequeno, futebol não é tão visto ainda, e chega na Alemanha, pô, 6, 7 pessoas de televisão, do jornal, entrevista todo dia. Então é um mundo diferente. Então no começo, assim, eu fiquei um pouco assustado. Falei, talvez foi um número grande demais para mim. Quando você recebeu essa informação aí, essa convocação da seleção brasileira... Isso foi muito engraçado. Você conseguia assimilar que parte do sonho que você estava trilhando, ele estava acontecendo, se realizando? Olha, foi assim, a primeira convocação, em dezembro, o Zagallo, que era o treinador, que foi até o treinador da Copa de 98, esteve na Alemanha. E num programa esportivo, ele pegou e falou, jogador como esse Giovanni Elber, que vocês chamam aí, que pra gente é o Elber, a gente tem 1000 no Brasil. O jogador pode comprar a passagem dele do fim do ano de férias e ir passar férias em algum lugar, mas para a seleção não tem chance. Aí ele chegou no dia seguinte, aí eu tive o poder da resposta, né? Que todo mundo veio. Pô, o treinador falou isso de você, o que você fala? Eu falei, rapaz, você viu a entrevista que ele deu na televisão? Ele já tá velho demais, ele nem sabe que eu existo, ele nem sabe que eu sou, se eu sou ou não sou brasileiro, então ele não sabe o que ele falou. Aí eu peguei e falei isso aí, puta, foi um choque, que ninguém fala alguma coisa contra o treinador do seu país. Não deu uma semana, ele me convocou para a seleção. Uma experiência única, você tá ao lado de Romário, tá ao lado de Ronaldinho, Tafarel, Dunga, Jorginho, Bebeto, Cafu, Roberto Carlos, que tive na seleção de júnior junto, Edmundo. Pô, todo cara grande do futebol brasileiro, você fala assim, puta, nesse momento eu sou um dos 23, 24 melhores jogadores do meu país. Quantos jogadores não tem no Brasil? E você tá ali, fazendo parte daquele seleto grupo, pô, é especial para qualquer um. Aí eu fui convocado para a Copa Ouro, que teve nos Estados Unidos. Chegou em 98, antes da Copa machuquei o ombro, aí perdi a chance de ir para a Copa. Mas você estava falando para mim nos bastidores, talvez não era para ter sido, né? Exatamente, eu falo, tem gente que tranquilo, tem gente que fala assim, pô, mas você não é... tipo, revoltado porque não jogou uma Copa? Gente, de maneira alguma. Pô, eu jamais esperava passar por onde eu passei, conhecer o que eu conheci, aprender o que eu aprendi, de idioma, de cultura diferente. Vou falar aqui, o pessoal acessou o nosso Facebook, que curtiu lá a minha página, e mandaram perguntinhas aqui pro Elber, perguntas rápidas e respostas rápidas aí. A Marcela Toledo acessou lá o Facebook e perguntou o seguinte: com a experiência que você teve na seleção e tem ainda no esporte, o time que tem hoje tem condições de ganhar a Copa? O que você acha? Não, hoje não. Marcela, né? Marcela, um abraço. Eu acho que hoje não. Claro que a seleção brasileira sempre é respeitada, ainda mais a Copa sendo no nosso país. Eu acho que a gente tem que aguardar aí, agora com a entrada do Felipão, saída do Mano Menezes, a Copa das Confederações. Ali eu acho que vai dar pra gente ver um pouco. É bom a gente não entrar com essa moral, porque 2002 a gente chegou na Copa, eu participei da eliminatória, chegamos mal pra caramba, foi mal pra caramba pra Copa 2002 e no final foi campeão. Talvez aconteça 2014. Legal. O Guilherme da Costa, ele pergunta o seguinte: se você não quer voltar a jogar no Leque, porque você tá fazendo falta, ele falou. Guilherme, dá tempo ou não? Não dá tempo não, Guilherme. Puxa vida, seria um prazer voltar a defender as cores do Tubarão. Eu tô mais quebrado que arroz de terceira, não dá para ajudar de maneira alguma. Para encerrar aqui as perguntas, o Jorge Henrique, ele faz uma crítica até. Ele pergunta se é mais difícil, você até citou isso, jogar na neve lá na Europa ou nos gramados mal cuidados aqui do Brasil? Olha, eu acho que é mais difícil jogar nos gramados aqui, viu? Na neve ainda você dá um jeito. Não é que atrapalha tanto, assim, ainda mais hoje que lá os campos, todos os campos, tem que ter calefação. Então a neve não fica mais parada ali, só quando neva muito demais da conta, aí fica aquela neve parada, mas senão a neve não fica parada. Agora os campos aqui no Brasil são uma vergonha. O que
você pode dizer para quem está lá em casa, que está esperando ver um esporte de mais qualidade, pessoas dedicando e crescendo aqui na nossa cidade? Olha, a primeira coisa que o cidadão londrinense tem que ter é a paciência com a gente. A gente recebeu aí tanto a Fundação de Esporte como a Prefeitura acabado, sem verba, com carro arrebentado. Eu estou com um carro lá que tem que mandar o pessoal para a rua para acompanhar o trabalho que está sendo feito, não tem gasolina, é motor quebrado. Então até a gente ajeitar a casa tem que ter um pouco de paciência. Mas o trabalho que eu tenho na cabeça é de incentivar o projeto futuro que a gente tem aqui, que é um projeto muito bom, visando a criança londrinense, o atleta londrinense, dar mais espaço e com esse atleta dar uma oportunidade para ele chegar à seleção londrinense, defender a seleção londrinense e não para vir jogadores de fora, de vôlei, basquete, handebol, de outras modalidades aí, vir de fora para defender a nossa cidade. O que eu quero é formar o atleta aqui. E eu formando um atleta aqui, eu vou estar tirando o garoto da rua. Elvio, eu quero te agradecer. Obrigado por nos receber aqui na sua casa. Foi assim uma aula que você deu pra gente, contando um pouco da sua história. Na verdade, você contou muito da sua história. Obrigado. Sucesso aqui nessa nova empreitada na nossa cidade. Precisar da gente aí pra gente levar para o nosso público, a gente está à disposição. Obrigado por ter passado esse tempo agradável aqui. A gente podia passar horas e horas aqui, noite, falando de toda a minha vida, mas é bom assim, resumidamente, passar um pouco que uma coisa que eu vi, a família é tudo na nossa vida. Sem a família você não consegue nada, sem ter pessoas boas ali do seu lado você não consegue nada. Então esse é o lema que eu tenho também dentro da Fundação de Esporte. Com pessoa boa, a gente fazer para a cidade de Londrina, porque sozinho eu não consigo fazer nada.